Você já notou que tem pessoas que quando vão conversar com outras, quando vão prestar um vestibular, quando vão ser entrevistadas, quando vão falar em público, quando vão namorar, elas meio que perdem o controle? Tem algumas pessoas que se sentem muitas vezes diminuídas ou subjugadas num bate-papo perante outra. Falta controle emocional? Bom, para falar desse tema, eu vim aqui falar com o professor Ricardo Bayer, ele que é terapeuta, psicoterapeuta e utiliza como ferramenta a hipnose clínica, que é uma ferramenta tanto de diagnóstico como de tratamento do ser humano. É isso, Ricardo? Isso mesmo. Controle emocional? Bom, primeiro a gente tem que pensar na palavra emoção, né? A emoção, ela é extremamente importante, ela nos defende, né? Ela está ali para nos ajudar. Ela também é uma ferramenta, né? Então, por exemplo, se eu estou triste, é um sentimento. Ok. Mas se eu choro, é uma emoção de tristeza daquele sentimento. E serve para quê? De certa forma, eu choro para liberar um pouco essa tristeza e também poderia ser, por exemplo, para que você veja que eu estou triste e com isso talvez me ajude, né? Então, a emoção, ela é uma ferramenta útil, necessária, importante e nos ajuda na vivência da vida diante das situações mais diversas da vida, desde alegria até tristeza, né? Desde frustrações, decepções, nas mais diversas situações. O problema é quando eu perco esse controle, quando essa emoção fica além do meu domínio, né? Ricardo, me permita eu fazer um comparativo. Vamos trazer um case aqui para a nossa discussão. Vamos falar sobre o BBB, sobre um reality. Lá na segunda-feira, para você que acompanha o BBB, segunda-feira é o dia da discórdia. Isso. Okay? Eu já vi lá o dia da discórdia na segunda-feira. Onde aquele grupo de pessoas se reúne para ter aquela discussão. Isso. E a gente vê que tem uns participantes que tem o domínio da palavra, das emoções, que sabe se opor, dar a sua opinião, a sua versão, a sua verdade e consegue se manter equilibrado. Outros começam o que até acabam brigando, chorando, enfim. O que você poderia falar em termos de controle emocional, maturidade emocional num case como esse? Ok. As pessoas, geralmente, elas pensam que vão construir controle emocional na hora do problema. Ok. Ou seja, imagine que naquele momento do BBB, lá no momento da discórdia no BBB, a pessoa quer ter o domínio próprio e o controle para poder falar daquele jeito. Porém, a vida toda ela não exercitou isso, ela não planejou isso na mente dela. Ela a vida toda buscou o choro, o grito, o movimento exacerbado das emoções. Então não adianta ela pensar que naquele momento em que ela precisaria ter um controle emocional, ela vai do nada ter controle emocional. Ela tem que ter já um exercício anterior desse controle emocional. Se a gente pensar no BBB, o que acontece? O BBB é um lugar complicado. Por quê? Nem eu me considero uma pessoa com controle emocional grande. Mas nem eu, que me considero com controle emocional grande, tenho a certeza de que se eu chegasse no BBB eu conseguiria ter o controle emocional. Por quê? Porque é algo desconhecido, então eu não consigo necessariamente me preparar para aquilo. Para se ter controle emocional, a gente tem que se preparar sempre anteriormente à situação, né? Eu acredito que há uma possibilidade de algo. Como o BBB é uma coisa antiga, acho que se eu não me engano são 22 anos já no Brasil, né? Sim. Então, como o BBB é uma coisa antiga, acredito que nós já temos hoje participantes que se preparam. Como eles querem responder? Eles já colocam, né, na mente deles qual é o caminho que eles querem seguir para determinadas provocações. Com isso, eles não precisam nem na hora se concentrar. Automaticamente já entra. Por quê? Porque foi preparado. Foi programado. Exatamente.
Senhor Ricardo, vamos trazer isso aí pro dia a dia, para a vida real, para os embates do dia a dia, para aquela pessoa que tem que enfrentar o trabalho, o seu empregador, tem que pegar o ônibus, aquela conversa diária com a família, com a esposa, com filhos, namorada, marido. E o ser humano é um turbilhão de emoções. Sim. A pergunta que eu lhe faço, é possível a pessoa trabalhar as emoções para que ela possa lá na frente poder estar mais preparada para ter um autocontrole? E eu vou até emendar uma outra ideia que hoje é muito discutida entre os gestores de RH, até nós falamos há pouco, que os gestores de RH hoje, quando contratam seus funcionários, eles não buscam só os PhDs em termos de conhecimento técnico, eles procuram pessoas que saibam. Tem que ter o conhecimento, mas é dado a grande importância para pessoas que têm domínio próprio e inteligência emocional. É possível adquirir esse domínio, esse equilíbrio emocional? Sim. Olha só, entenda que esse movimento emocional, ele é um movimento, de certa forma, inconsciente. Né? Ele acontece de repente. Ele é uma segurança, ele é um movimento de segurança, ele é uma defesa do nosso corpo, do nosso ser, mas ele acontece em rompante. Então, vem a situação, vem a dinâmica, alguém briga comigo, alguém me frustra, automaticamente, numa fração de segundo, a minha emoção vem. Ela é muito rápida. O tempo de resposta é muito rápido. É muito rápido. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser... a pessoa precisa, anteriormente, prever situações. Através do pensamento, através da imaginação, através das ideias. Então, vamos imaginar que tem um casal que sempre está brigando em casa. Qualquer coisa já começa uma briga. E daí, ou o esposo ou a esposa, um deles fala, poxa, mas eu não quero brigar, mas quando vê a gente está perdendo a nossa razão, a gente está gritando, eu já estou chorando, né? E sempre chega na hora, eu falo que não quero, mas chega na hora quando vê, já foi, perdeu o controle emocional. Então o que a gente faz, inclusive em terapia com pessoas assim, qual que é uma técnica que pode ser feita? Então a gente pede para a pessoa, inclusive utilizando já a hipnose, eu peço para a pessoa relaxar ali no consultório e começar a levar a mente dela para aquela cena, imaginando a cena como ela sempre foi. Perfeito. Como se ela estivesse diante daquela situação. Daquela situação. De repente o esposo ou a esposa falou alguma coisa que mexeu com essa pessoa, e aí essa pessoa poderia naquele momento perder o controle emocional. Mas como ela está no consultório, como ela não está na cena especificamente, de fato, ela tem a chance de naquele momento imaginar uma saída sem precisar o descontrole emocional. Então daí ela usa a racionalidade, o domínio próprio. Ela mostra pro inconsciente dela como ela quer sair daquela situação, sem precisar do descontrole emocional, que seria a defesa para aquele momento. Ricardo, isso tem a ver com os gatilhos? Sim. Porque há pouco eu falei, até a gente fez a brincadeira, né, que tem pessoas que têm maior probabilidade de nos tirar do sério, ou situações nos tiram do sério, e outras você passa batido. Tem a ver com os gatilhos isso aí? Ou com certeza, porque na hora que o descontrole emocional acontece, é na hora que vem um gatilho. É o calcanhar de Aquiles. Isso. Pisou ali. E é muito importante também, né, a pessoa encontrar e entender quais são os seus gatilhos, né? O que é que mexe com ela? Porque o que mexe com você, talvez não mexa comigo. Então, compreender isso através de análise, autoconhecimento é extremamente importante. Tem que saber os seus limites, saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Se a gente perceber também, falando de novo de BBB, se a gente perceber algumas pessoas que às vezes têm umas histórias mais complexas de sofrimento, né, ou de problemas na vida, não é sofrimento só de pobreza ou sofrimento de ter passado fome, mas pessoas que já entraram em muitos conflitos na vida, essas às vezes aprendem a ter um pouquinho mais de domínio próprio na hora. Resiliência? Se elas estudarem. Não, elas começam a se conhecer melhor. Autoconhecimento. Se elas se estudarem. A resiliência não passa por aí também, Ricardo? Sim, a resiliência também está envolvida nessa história de ter controle emocional. Mas como se adquire resiliência?
né? Porque resiliência não é uma coisa, pum, de novo vem experiência anterior, de novo vem histórico de vida, de novo vem autoconhecimento. Imagine uma árvore que nasceu no deserto não no sentido de areia, mas num lugar onde não tinha nenhuma outra árvore do lado. Ela nasceu, cresceu. Essa árvore, para o vento derrubar ela, é muito mais difícil do que uma outra árvore que nasceu no meio de um monte de árvores, cresceu, tirou todas as árvores, primeiro vento aquela árvore cai. Por quê? Porque a outra árvore que nasceu já sem árvores do lado, ela foi criando essa experiência, né? Com isso foi tendo fibras mais fortes, né? Então sim, de novo, vivências do passado, experiências e reflexões e preparo, né? Então, de novo, voltando àquilo que eu falei no começo quando eu estava falando de descontrole emocional. Não adianta você querer na hora do vamos ver ter controle emocional se você não se preparou antes. Continuando dentro do tema de controle emocional e citando novamente o reality BBB, mas podemos colocar no dia a dia, naquele grupo de pessoas que mais ou menos se comunicam, né, convivem. Por que umas têm facilidade nessa comunicação interpessoal e tem pessoas que não conseguem conviver em grupo? É aquela sempre diz, eu não consigo conviver em grupo. É que aqui daí poderia ter essa questão de se preocupar. Para eu tentar puxar ainda para a área de controle emocional, poderia ser que essa pessoa já tem um medo dos descontroles emocionais, então ela já vai numa segunda, já se afasta. Mas claro que pode ter outras questões traumáticas, como vergonha, como rejeição, sentimento de abandono, sentimento de baixa estima. Aí a gente pode ter uma gama de problemas que levam as pessoas a não conseguir se relacionar bem. Se a gente perceber ali no Big Brother, inclusive, existem pessoas que na hora que perdem o controle emocional, elas começam a contar do passado, porque na minha vida sempre foi assim, de novo esse negócio, ou seja, elas nem conseguiram resolver essa coisa ainda, né? Então, às vezes, esse descontrole emocional diante do grupo é um pouquinho também por questões passadas. Professor Ricardo, como é que a hipnose clínica pode ajudar o ser humano nessa autoconhecimento? E para melhorar a sua performance emocional? Ok. Primeiro aquela dica que eu dei, né, que eu faço em consultório, que é no dia... Você falou de corporações, conseguir emprego, né? Então perceba que conseguir ir lá fazer uma entrevista de emprego tem tudo para as pessoas perder o controle emocional, né? Porque você está sendo julgado, você está precisando daquela vaga, você não sabe se você é adequado à vaga ou não. Então tem muitos fatores que, claro, você pode ir elencando esses fatores, entendendo esses fatores, mas pensando em hipnose, o que você pode também fazer é realmente buscar um momento de muita tranquilidade, né? Entender o lugar onde você vai na tua mente. Então, por exemplo, amanhã eu estou indo naquela empresa que tem tantos funcionários, eu vou sentar na mesa de uma pessoa, essa pessoa vai fazer perguntas, eu não sei muito bem quais são as perguntas, mas se ele fizer uma pergunta que eu não sei, eu já vou definir que essa é a resposta que eu vou dar. Então eu posso fazer isso tanto numa hipnose de consultório, bem dirigida, né? Eu coloquei só alguns pontinhos, tem muitas coisas que a gente pode elencar, como posso fazer uma auto-hipnose na minha casa, né? Fechando os olhos, refletindo, pensando, imaginando aquela empresa, me sentindo bem lá na frente daquela pessoa, mesmo que ela faça perguntas. Então, eu já posso fazer essa auto-hipnose, ou seja, lembra que eu falei? Controle emocional você programa antes. Então eu já posso programar o meu controle emocional naquela hora, lá na frente, no futuro. Então eu faço essa auto-hipnose para isso. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com você aqui. Para que eu não me sinta nervoso, eu posso antes falar assim, puxa vida, hoje eu vou estar com o Mário. Bom, ele vai me perguntar coisas, talvez tenham coisas que eu não sei, tudo bem, não preciso perder o controle emocional. Eu vou saber que eu estou me sentindo bem, que eu estou tranquilo, eu já penteei meu cabelo, eu já fiz tudo. Então eu já programo tudo isso na minha mente antecipadamente, para que eu não possa ser pego de rompante lá naquele momento. O pessoal de casa pergunta, mas professor Ricardo, não adianta, eu já perdi o controle tantas vezes. Será que ainda dá para mim? Sempre. Hã? Sempre. Porque nós viemos nesse mundo para ser felizes, né, professor Ricardo? Claro.
E não se preocupe, eu também já perdi E a o controle pessoa emocional. sofre com isso, né? Claro. Vai numa festa de aniversário, num casamento, E temos se descontrola por qualquer coisa. Vai no trânsito, se descontrola. Temos um problema também, né? Além de a pessoa sofrer pelo próprio descontrole emocional, ela também começa a ser estigmatizada. Já que você quis trazer o Big Brother, perceba que lá no Big Brother a gente começa a ter pessoas que são estigmatizadas. Ficam isoladas. A gente até perde. Não, pelo público que está aqui Pelo fora. público, E essa aí é uma louca. Essa aí não sei o que. Você já começa Plaquinha, a ganha as estigmatizar. plaquinhas lá. Exatamente. E acaba se afastando das pessoas. Então o estigma é muito cruel, né? Então, outra coisa que a pessoa que acaba não tendo muito domínio das suas emoções e acaba perdendo o controle emocional é também reconstruir também essa identidade social, né? Porque todas as pessoas têm valor, inclusive aquelas que perdem controle emocional, elas não perdem porque são más, elas perdem porque realmente não aprenderam isso, não entenderam isso, porque às vezes também tem dores lá dentro. Então, o estigma também tem que ser trabalhado muitas vezes. Maravilha. Bom, tá aí, fica aí a ideia, né? Não o convite, mas a ideia para quem quer investir em si mesmo, né? E o ser humano é um diamante raro, né? Todo mundo tem seu valor. Exatamente. Todo mundo tem o seu valor. E às vezes precisa ter um pouquinho de reflexão e saber, é momento de lapidar, né? Isso. Sempre é tempo. Bom, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Ricardo Bayer, ele que trabalha com hipnose clínica, aqui na tela está o e-mail. O site, né, professor? Tem um site, www.hipnoseparaná.com.br ou a Instagram, que é hipnose_pr. Tá aí, anotou? Fica a dica. Professor Ricardo, muito obrigado. Abraço.